Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo Silva. Este momento é o momento da nossa aula de matemática. O conteúdo da aula de hoje é sobre os números racionais e os números irracionais. Então, vamos lá. A gente vai agora, antes da gente ver o conjunto dos números racionais e irracionais, necessitamos revisar alguns conteúdos básicos que já vimos, ok? O conjunto dos números naturais inicia do número 0, depois 1, 2, até o infinito positivo, ok? E os números naturais iniciam com a letra N, tá certo? Então, os números naturais, a representação simbólica dos números naturais é a letra N. E vai do 0 em diante, ok? Um conjunto, depois dos números naturais, a gente viu o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros a gente viu que tem os números negativos, ó. Tem o 0, né, aqui no meio, ó. E tem os números positivos depois do 0. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, ok? Aí vejam só, depois desses dois conjuntos, a gente tem um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, ok? O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo, pela letra Q, que significa quociente, ok? O que são números racionais? São todos os números que podem ser representados como fração, tá certo? Como fração de números inteiros. Por exemplo, vou pegar aqui um número natural. O número 2. Eu posso representar o 2 como uma fração. Ó, 2, eu posso dizer que 2 é igual a 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2. Posso dizer que 2 é igual a 4 dividido por 2, que é 2. Então, os números naturais também são racionais, tá certo? Ok? E também os números inteiros também. Por exemplo, eu posso pegar um número negativo, o número menos 1. Ó, menos 1, que é um número negativo, um número inteiro, né? Eu posso dizer que menos 1 é igual a menos 2 dividido por 2. Ó, menos. Aí 2 dividido por 2, 1. Posso dizer também que menos 1 é igual a menos 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 não é 1? Então, vocês veem que os números naturais e inteiros também são racionais. Números racionais são aqueles números que podem ser representados como quociente, ou seja, como uma fração, tá? De dois números inteiros. E o divisor é diferente de zero, ok? Portanto, o número 3 é a mesma coisa que 6 dividido por 2. Então, o número 3 também é racional, tá? 2,4 é a mesma coisa que 12 dividido para 5. Então, tanto 12 dividido para 5 como 2,4 é número racional. 4 terços. Se a gente for dividir 4 para 3, a gente encontra o valor de 1,3333333 infinitos 3. Então, tanto este como esse também são racionais, ok? Irracionais. O conjunto dos números irracionais são os números que não são racionais, ok? Os números irracionais não podem ser representados na forma de fração de números inteiros, ok? Os principais números irracionais a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro a gente vai ver qual é a representação simbólica dos números irracionais. Os números irracionais são representados pela letra I, ok? Exemplos de números irracionais. A raiz quadrada de 2, que é 1,4142, tal, ok? Esse número é irracional. A raiz quadrada de 5 é irracional também. O número π, que é aproximadamente igual a 3,14, irracional. A raiz quadrada de 3 é irracional. A raiz quadrada de 7 também é irracional. O número φ, que é o número de ouro, que é esse número aqui, ó. Tá? Ele também é um número irracional. Φ é aproximadamente igual a 1,618, ok? Esse número aqui também é irracional.
Aí vamos ver um dos números irracionais mais importantes, o qual se chama número π. De onde é que vem o número π? Que é aproximadamente igual a 3,14. Vejam só, se a gente pegar, por exemplo, o comprimento dessa moeda aqui de R$1, ó, tá certo? O comprimento, que é o contorno, tá? Que é 84,9 milímetros. E dividir pela medida do diâmetro, o diâmetro é esse traço aqui, ó, que divide ao meio. Se a gente for dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, a gente encontra um número 3,14. Tá vendo aqui? Esse número 3,14 é uma constante da nossa natureza, do nosso universo, tá? E é um número irracional, chamado de número π. Ou seja, essa letra grega aqui, ó. Π. Π é aproximadamente igual a 3,14. E é um número irracional, ok? E isso acontece se a gente dividir o comprimento de qualquer circunferência pelo diâmetro dela. A gente sempre vai encontrar 3,14. Aí vejam só, se a gente juntar o conjunto dos números racionais e fazer uma união, ó, com o conjunto dos números irracionais, a gente consegue chegar ao conjunto dos números reais. Ok? Quando a gente reúne os racionais com os números irracionais, a gente chega ao conjunto dos números reais. Ok? O conjunto dos números reais é representado pela letra R. Ok? Ou seja, todos esses números aqui, ó, de exemplo, que são racionais ou irracionais, eles são reais. Números reais, ok? E a gente percebe que dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem os números inteiros e os números naturais. Ao lado aqui, ó, a gente tem os números que não são racionais, que são representados pela letra I. E quando a gente junta os dois, juntando tudo em um conjunto só, a gente tem o conjunto dos números reais. Isso aqui é apenas uma noção, ok? Classifique os números a seguir em racionais, que são representados pela letra Q, ou irracionais representados pela letra I. Vou dar uma dica para vocês. Ó, se o número ele é finito, ou seja, ele tem um fim, ou seja, ele não é infinito, ele é racional, tá certo? Então, no caso, esse número 3 aqui é racional, porque ele é um número natural. O número menos 3, que é um número inteiro, também é racional. Compreenderam? Já esse terceiro número aqui, ó, vocês percebem que o número 1 está sempre repetindo, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, infinitos uns. Por causa disso, sempre se repete o número 1, que é chamado de período, ok? É racional, tá? Já esse quarto exemplo aqui, ó, não é racional. Por quê? A gente tem 12 aqui, ó, estão vendo 12. Depois do 12 a gente tem 112. Depois do 112 a gente tem 1112. E depois de 1112 a gente tem 11.112. Vocês estão vendo que não está repetindo o mesmo número, está sempre mudando o número. 12 é diferente de 112, que é diferente de 1112 e diferente de 11.112. Como aqui não está tendo repetição de um período, de um mesmo grupo de números, tá? Então ele é irracional. Ok? A raiz de 3, que é aproximadamente, a gente viu lá anteriormente, né, que é aproximadamente 1,7. A raiz de 3, ela também é irracional. Ok? Número 0 é racional porque é um número natural. E os números naturais são racionais. Esse número aqui, ó, vamos ver o que é que está repetindo, né? O número 5, ó, veio 5, depois 5, depois 5. O 5 está sempre repetindo. Quando eu tenho um número que está sempre repetindo, também é um número racional. Tá? Frações, por exemplo, 3/4 também é racional. Menos 36 é um número inteiro, né? Então também é racional.
Menos 0,34 também é racional. Agora me diga esse número aqui, ó. Menos 6177777, infinito 7. Como o 7 está sempre repetindo, ele também é racional. Ok? Também é racional. A raiz de 2 é aproximadamente igual, a gente viu que é aproximadamente igual a 1,4. Aproximadamente, ok? A raiz de 2 é um número irracional. Tá? O número menos, vamos analisar esse número aqui, ó. 73, veio 73, não foi? Depois do 73 veio o quê? 21. Depois do 21 veio 68. Me responda, tá repetindo o mesmo número? Não, não tá repetindo. Então, esse número aqui é irracional. Ok? Aí vamos ver o número 7, né? O número 7 é racional porque é um número natural. Aí esse número aqui, vamos ver. Ó, 34, depois 34, depois 34, ou seja, infinitos 34. Portanto, esse número aqui é racional. Aí, resumidamente, vejam só, preste atenção. Só vai ser irracional quando o que vem depois da vírgula não está se repetindo. Ok? Por exemplo, veio 12, aí depois 112, depois 1112, como não está repetindo o mesmo número, então é irracional. A raiz de 3 tem infinitos números depois da vírgula que não tem um padrão. Tá certo? E é aproximadamente 1,7. Então a raiz de 3 é irracional. A raiz de 2 também é irracional. Já esse número aqui, ó, 73, 21, 68 e infinitos números diferentes desses que já apareceram, também é irracional. E os outros casos que o número for natural, ou inteiro, ou então depois da vírgula tem uma coisa que sempre se repete, ok? É racional, que é a letra Q. Ok? Ok, alunos? Então, bons estudos e até mais.